Prestes a completar 50 anos desde a sua fundação, a Itaipu Binacional tem uma nova gestão. Uma gestão comprometida com o cuidado com as pessoas e que acaba de ampliar o território de atuação da empresa para todo o estado do Paraná e parte do Mato Grosso do Sul. Para atuar neste amplo território, foi criado o programa Itaipu Mais que Energia. A iniciativa engloba diversas ações sociais e ambientais, que antes estavam restritas à região em torno do reservatório. E que agora vão chegar a 434 municípios, que somam 11 milhões de pessoas e 200 mil quilômetros quadrados de área. São ações alinhadas com a missão da empresa de promover o desenvolvimento territorial com atenção especial às pessoas e ao meio ambiente. E que contribuem com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas. O programa Itaipu Mais que Energia é formado por ações de Educação ambiental, gestão por bacias hidrográficas, desenvolvimento rural sustentável, plantas medicinais, sustentabilidade das comunidades indígenas, aquicultura e piscicultura sustentável, saneamento ambiental, gestão de resíduos sólidos, conservação e restauração da biodiversidade, responsabilidade social, pesquisa e extensão universitária, desenvolvimento cultural. turismo sustentável. Itaipu Mais que Energia. Uma nova Itaipu, a serviço de um Brasil mais humano. E sustentável. Bom dia, queridos e queridas, com paz e graça, tá bom? Eu sou Doronésio e dentro de um acordo muito saudável, o pastor Irlande vai ser o nosso mediador. Com muita alegria nós vamos queria convidar o pastor Irlande, né? Um homem que Deus tem usado muito na nossa nação, e nós louvamos a Deus pela sua vida. Obrigado, pastor Irlande, bom tê-lo conosco nessa manhã. Quero convidar o pastor Pascoal. Obrigado, pastor, por ter aceito o nosso convite. E o pastor Hélio Schwartz Lima, obrigado também, são homens muito preciosos. Nós vamos orar. Quero convidar você a ficar em pé, por gentileza, nessa hora, e dizer que eu tenho um grande interesse nesse painel. Eu quero saber o que é que a gente pode pensar exatamente nessas ideias. Eu creio que os irmãos irão nos ajudar de uma forma muito profunda. Deus use vocês com unção, com poder, com graça nessa manhã. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela vida em Cristo, muito obrigado pelo chamado, muito obrigado porque Tu tens nos sustentado com graça. O tempo pertence ao Senhor. Que nesse momento os pastores Irlande, Pascoal e Hélio sejam tão somente dirigidos pela sabedoria do Teu Espírito. Abre os nossos corações, nos dá direção em tudo. Oramos assim no nome bendito e poderoso de Jesus. Amém. Você pode se assentar e se você quiser escrever perguntas, eu vou estar aqui para te ajudar, facilitando, recolhendo com a equipe de apoio e entregando aqui à mesa. Pastores, Deus abençoe. Eu quero agradecer a direção da convenção e ao nosso colega que acaba de nos apresentar o privilégio de estar neste painel. Meus irmãos, quando em 1960, dia 3 de setembro, e depois dia 4, posse em Primeira Igreja Batista de Queimados, no culto da posse, eu fiz uma oração. Era o meu primeiro pastorado. Eu orei assim: Senhor, que se cumpra no ministério do Teu servo a promessa do Salmo 121. O Senhor abençoará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Senhor, que eu nunca entre antes do tempo, que nunca saia depois do tempo, mas no kairos de tua vontade. E assim aconteceu. Assim aconteceu em Queimados, quando deixei o pastorado depois de 3 anos para assumir o Meier. Assim aconteceu no Meier, quando deixei depois de 8 anos para assumir a
primeira igreja batista em São Paulo. Assim foi na primeira igreja batista de São Paulo, quando pedi a minha jubilação. Mas não para parar. Para mim, a coisa pior que existe, a palavra pior da língua portuguesa é aposentadoria. Porque aposentadoria lembra aposento. Aposento lembra cama. Então, muitos aposentados têm o seguinte sonho: eu quero descansar. Esquecido de que o verdadeiro descanso está lá. Lá está o nosso chamado. Então, eu pedi a Deus que me desse a oportunidade de continuar o meu ministério, mas em outra dimensão, com outra intensidade. Vocês já viram que os melhores técnicos de futebol foram jogadores? Mas chegou o tempo, eles nos deixaram, mas não pararam. Eles se transformam em mentores, em treinadores dos outros que vêm depois deles. Então, eles não podem mais correr em campo, eles não podem correr 90 minutos, mas podem ajudar, incentivar os que estão no campo para as lutas semanais, às vezes mais de 2 vezes por semana. Meus irmãos, eu pedi a Deus a oportunidade de servir aos meus colegas, de servir as igrejas, em congressos, em seminários, da capacitação ministerial, em vários seminários, no norte, no sul, no Equatorial, em Portugal, na Espanha, em outros lugares onde Deus me chamou para participar de capacitação ministerial. E Deus me tem abençoado. Eu pensei que morreria antes do ano 2001, no século passado. Não é que Deus, porque eu tive problema sério de coração em 94, fiz completa revascularização do miocárdio, ponte de safena e mais ponte. Mas Deus me permite viver 2024 com a cabeça boa, as pernas não. É o que aconteceu com o Ronaldo, o fenômeno, quando ele pediu sair do Corinthians. Disse: olha, ele disse, a cabeça manda, mas as pernas não obedecem. Hein? Exatamente, a barriga estava gorda. Então, Deus tem nova dimensão para a nossa vida, para o nosso ministério. Mas o problema é saber a hora de sair. Eu quero fazer uma primeira reflexão e em seguida ouvir os meus colegas ilustres que deixaram grandes igrejas e cuja vida continua útil e abençoadora. Meus irmãos, eu descubro o seguinte: Paulo, escrevendo aos Colossenses, faz uma oração por eles, pede para eles pleno conhecimento da vontade de Deus, epignosis. Ele ora pedindo a Deus sofia, sabedoria. Ele ora a Deus pedindo para eles sinesis, entendimento. É a percepção da vontade de Deus nas circunstâncias. Eu acho que dessa síntese é que nós precisamos. Lógico, nós entramos no ministério pela boa vontade de Deus. Ninguém aqui se chamou, todos foram chamados, todos fomos chamados. Mas a chamada não foi definida em um lugar. Eu costumo dizer que o pastor tem raízes voltadas para cima, não para o chão. Você não está ligado a nenhum lugar da terra. Você está ligado à vontade de Deus. Tanto a sua esperança está no trono da graça, qual âncora, como o seu chamado. Ora, aquele que chamou, nos designa para qualquer lugar. Pode ser um lugar inóspito,
Quando um pastor deixa um pastorado para assumir o pastorado de uma igreja maior, todo mundo entende. Lógico, uma igreja maior, de mais expressão. E quando o pastor deixa uma igreja maior para uma igreja menor, aí ninguém fala. E já aconteceu, eu tenho conduzido vários processos de sucessão pastoral, ou pastores que deixaram igrejas grandes e foram para igrejas menores, e constituem bênção nessas igrejas. Meus irmãos, vejam que é a percepção sínesis. Quando foi operado, em 1994, os médicos cardiologistas me recomendaram: você tem que diminuir o seu ritmo de trabalho, a sua intensidade. Eu conversei com a liderança da igreja, a liderança da primeira igreja de São Paulo. A liderança disse: pastor, a gente compreende, pode exercer seu ministério em ritmo menor, em intensidade menor, mas eu achei que foi uma percepção daqui, não daqui. Quando o pastor começa a diminuir o seu ritmo, a sua intensidade, a sua vibração, o povo percebe, o povo sente. E o povo não quer que o pastor saia, mas que as coisas mudem. E às vezes a mudança só pode ocorrer quando o pastor sai. Eu então orei a Deus. A operação foi em 94. Em 95 comecei a orar a Deus: Senhor, qual é a tua vontade? Em 96 senti que era hora de deixar a primeira igreja batista em São Paulo e me dedicar a outra dimensão do ministério. Meus irmãos, não é que eu tenha perdido o ânimo, não houve isso. Não é que eu tivesse perdido ideias, o entusiasmo, a paixão pelo ministério, não é isso. Mas foi um senso de realidade. Eu não teria forças para levar a igreja ao fim desejado. Escrevi uma carta pastoral à primeira igreja batista de São Paulo, muito amorosa, inclusive como que parecido com Moisés subindo no monte Nebo, no pico de Pisga, vendo a terra prometida, antevendo o futuro da igreja, e dizendo: é tempo da escolha de outro obreiro. E assim aconteceu. Houve novos obreiros, dois obreiros depois de mim. Um pastor ficou só 5 anos, mas um pastor ficou alguns meses, não vou dizer quem, a gente deve honrar o nome dos colegas, especialmente os que estão vivos, que podem protestar e levar a gente à justiça. Morto não faz isso. Então, de falecido a gente pode falar. Mas ficou 6 meses, assumiu o pastorado, ficou 6 meses e deixou. O outro foi eleito, ficou 5 anos, teve um problema, saiu. E eu fui eleito outra vez, agora pastor interino, agora para conduzir. Foi unânime a eleição, como foi unânime a minha eleição para o pastorado. Então eu saí, aceitei o convite, comecei a trabalhar, trabalhei com a comissão de sucessão pastoral. Eu era apenas o assessor da comissão. E nós trabalhamos com vários nomes, convidamos um nome, levamos um nome. Não é bom no processo de sucessão levar vários nomes, porque a igreja fica dividida desde o começo. A comissão pode chegar a 3 nomes elegíveis, mas apresentar um nome só, de cada vez. Apresentamos um nome, um grande obreiro, mas não vou também dizer o nome dele. Só que quando ele recebeu o convite, a igreja fez um movimento entendeu? Um movimento fica, como agora o Palmeiras fez com o Abel. Então, o que aconteceu? Ele não aceitou. Fomos ao segundo nome. Fomos à igreja dele, a comissão conversou com ele, levamos a pregar, ele foi eleito. Um obreiro bem diferente de mim, jeito de pregar, jeito de dirigir, muito diferente. Mas Deus tem feito dele uma bênção.
se nasceu o projeto Cristolândia, é pela visão e paixão desse obreiro. E ele teve a sabedoria de fazer o desafio da Cristolândia e convidar um parceiro, Junta de Missões Nacionais. Então, todo o programa da Cristolândia nasceu da primeira Igreja Batista em São Paulo. Dou graças a Deus pela vida do pastor Paulo Eduardo, em cuja mente, em cujo coração Deus pôs a visão de salvar, porque no meu tempo, quando eu deixei, havia poucos viciados. Depois a Cracolândia cresceu terrivelmente. E então ele foi uma bênção para esse ministério, e parece que haverá aqui na convenção batismos outra vez, batismos de convertidos da Cristolândia. Eu participei do primeiro batismo da convenção passada aqui, e hoje eu não vou participar, não é? Ainda mais que machuquei o joelho. Já pensou se eu caio com o candidato e tudo? E às vezes o candidato resiste a ser imerso. Eu já dei rasteira em candidato. Dei rasteira e imergi. Lógico. Alguns eu imergi 2 vezes, porque ele não permitiu que a cabeça molhasse. Isso é próprio de mulher, mas ele não quis, era um homem. Eu imergi outra vez, empurrei bem ao fundo e segurei lá. E depois levantei. Mas, irmãos, como o pastor sabe, uma vez um colega me ligou: pastor Leandro, como a gente sabe que é a hora de sair? Eu disse para ele: pastor, Deus nos fala de várias maneiras. O irmão percebe que a igreja não responde mais. O irmão percebe que a igreja vai se ausentando, se afastando dos cultos, das atividades. Os crentes diminuem a sua participação financeira, a receita da igreja cai. O irmão não sente entusiasmo para fazer novos desafios. O irmão não tem alegria no ministério. A igreja é uma organização divino-humana, é uma teodemocracia. Como organização humana, olhando horizontalmente a igreja se parece com uma instituição, uma empresa. E toda organização social, ela cresce, chega a um ponto, a chamada curva sigmoide, chega a um ponto, a tendência é descer. Se você não tiver alegria, entusiasmo, novas ideias, novos projetos, novos desafios para levantar e retomar o crescimento, a igreja cai. E a queda é mais rápida do que a subida, muito mais rápida. Então precisamos conhecer o nosso tempo. Deus nos fala através das circunstâncias. E o que ocorreu? Deus me iluminou. Eu percebi que se permanecesse, eu prejudicaria a Igreja Batista de São Paulo. E Deus então mudou a minha visão e continuou no ministério. Sou pastor há 63 anos. De modo que temos que perceber essas coisas. Às vezes o pastor com 10 anos já se esgotou. Alguns têm, parece, um repertório homilético. Quando termina o repertório, eles querem sair para repetir da outra igreja. Hoje com a internet fica difícil isso, porque o povo já ouviu você. Você vai pegar outra vez, vai ser meio complicado. Mas não há um tempo. Uma vez um crente chegou ao pastor e disse: pastor, seu tempo terminou. Porque os pastores só ficam aqui em nossa igreja 7 anos. Parece que foi no estado do Rio de Janeiro. Aí o pastor disse: olha, irmão, Deus não me falou ainda. Fale a Deus que me fale. Que Ele que me chamou, quem chama, não é? Desconvoca ou designa para outro lugar. E ele continuou. Já está há uns 10 anos. Agora, aquele irmão pode ser a boca de Deus. Ele pode estar manifestando a vontade de Deus. Ouça muito bem a sua esposa. A esposa é uma bênção na vida da gente. A esposa é 50% do ministério. Às vezes chega a 60%.
Em algumas ocasiões chega a 70. Em algumas ocasiões difíceis chega a 80. Às vezes chega a 90. Agora, se chegar a 100, consagre a esposa para ser logo esposa, pastora adjunta e o ministério, não é isso? Então, Deus pode usar. Eu tenho uma visão aberta para o ministério pastoral feminino, desde que Deus chame e ela demonstra os dons do Espírito, de profecia, de ensino, de música, de educação, etc. Bem, irmãos, é isto. Esta é a minha primeira percepção, e eu gostaria de passar em ordem de idade para o mais idoso depois de mim, o pastor Hélio Schwartz Lima, para dar as suas impressões sobre a sucessão pastoral, como sentir o timing de Deus, o kairos divino, e como proceder. Ainda mais proceder para ter um sucessor tão abençoado como não tem. Não é isso? Se tem a palavra. Quem precisar de papel, caneta poucas e pergunta, você pode depois pedir que a gente dá a palavra, tá bom? Pastor Hélio, por favor. Eu recebi a informação de que falaria durante 40 minutos, o pastor Pascoal Piragini mais 40 minutos, mas nós desse jeito não conseguiremos terminar a 1 da tarde. Como o pastor Irlande falou praticamente tudo que eu poderia dizer, eu quero me resumir a uma frase. Eu estou muito arrependido de ter deixado o pastorado e ainda mais arrependido de ter dado posse ao sucessor. Agora podem fazer perguntas e eu responderei com toda a leveza. Eu chamo a atenção de vocês para o texto de João, capítulo 21, porque eu não sei dizer nada sem abrir as Escrituras. E João, capítulo 21, fala daquele encontro de Jesus descrito aqui como pela terceira vez que Jesus se encontrava com os discípulos, 2 em Jerusalém e a terceira lá do lago Tiberíades, e se revelou a 7 dos seus discípulos. O texto de João parece a ata de uma igreja. Estavam ali presentes, aí vem a lista de presença e tudo mais, até que chega o momento que Pedro resolve pescar e os outros dizem: nós também vamos contigo. E trabalharam a noite inteira, nada conseguiram, e pela manhã Jesus surge no cenário, pergunta se tinham alguma coisa que comer e não tinham recolhido nada. E Jesus os orienta, eles fazem uma pesca extraordinária e os discípulos reconhecem que é Jesus que apareceu na margem do rio e lhes falara. Pedro nada ao encontro de Jesus e quando chega lá, eles têm um peixe na brasa, são alimentados por Jesus e Jesus então começa num processo de confrontação com Pedro. Não porque Jesus não conhecesse o coração de Pedro, mas é uma afirmação da confiança de Jesus em relação a esse discípulo que ele escolhera para ser apóstolo. É interessante que quando Jesus aparece, ele manda as mulheres que dissessem a seus discípulos e a Pedro que ele ia diante deles para a Galileia. Jesus não se esqueceu de Pedro e pergunta 3 vezes se Pedro o amava, e nas 3 respostas nós sabemos
que Pedro vai fazer uma variação do verbo grego. Isso aqui não vem ao caso, mas nas 3 vezes Jesus confirma a sua vocação para apacentar o seu rebanho. A liderança de Pedro, meus irmãos, foi algo tão indiscutível para o cristianismo que uma parte da igreja cristã resolveu considerá-lo como o representante de Jesus na terra. Resolveu fazer isso posteriormente, bem posteriormente. Mas Pedro passou a ser considerado como o primeiro Papa. Mas nesse momento em que Jesus confirma a liderança de Pedro, vem essas palavras aqui que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e guiavas e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estendereis as tuas mãos a outro que te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Há alguns princípios aqui. O primeiro princípio é o princípio natural do envelhecimento. E quando te envelheceres, na grande promessa de Isaías 40, que vai terminar: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, que é uma coisa que a gente precisa constantemente no ministério. Voarão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E os verbos que aparecem ali mostram de maneira objetiva esse declínio. A gente começa no ministério voando, depois perde as asas e a gente continua correndo, mas chega um momento que a gente anda e dá graças a Deus se a gente não se afadiga, se consegue terminar, concluir a agenda do dia. Então, esse voar, correr, andar é o declínio próprio da vida. Jesus diz para Pedro: eras moço, mas quando fores velho. Essa é uma coisa que nós, os pastores mais novos, pensamos que nunca vai ocorrer conosco. Sabem qual era o meu plano para aposentado? Comprar um carro com muita potência de motor, levar atrás um veículo que eu poderia ali estender uma tela para projeção de filmes, aparelhagem de som, ir para uma cidade sem uma igreja batista, ficar lá 3 noites passando filmes, atraindo as pessoas, depois pregando e juntando os convertidos e discipulando-os, formando uma igreja e indo adiante. Meus irmãos, quando eu me aposentei, eu não queria mais nada com dirigir de Atibaia para São Paulo. A distância aumenta a cada mês que passa. A energia não é a mesma. Por mais que a gente pense que na velhice ainda teremos energia, isso é uma ilusão. E o pastor precisa se preparar emocionalmente e espiritualmente para esse momento inevitável de declínio. Não são só os cabelos que caem, alguns têm o privilégio de não passarem por essa experiência, né? Mas não caem, mas embranquecem.
E nós todos sofremos essa perda de vigor ao longo dos anos. O pastor precisa se preparar para isso, saber que isso vai acontecer com ele, antecipar esse momento e escrever talvez uma carta para si mesmo, aconselhando a si mesmo o que ele deve fazer quando chegar esse momento. Pastor Irlande fez a pergunta: como é que a gente sabe o momento de sair? Meu pai costumava dizer que quando Deus não quer que a gente use mais uma camisa, ou a camisa encolhe ou a gente engorda. Mas não há mais um ajuste entre o usuário e a vestimenta. Chega um momento em que as coisas começam a apertar, a não funcionar bem. No meu caso, o que eu senti e percebi com clareza é que eu não estava mais pensando igreja a longo prazo, só a médio prazo, e depois só a curto prazo. E então eu cheguei à conclusão de que eu estava exercendo um ministério de manutenção. E disse para mim mesmo: a igreja precisa de um pastor que veja mais longe do que onde eu estou olhando. E reuni a liderança da igreja e disse para eles que eu estava a caminho de deixar o pastorado. E a igreja procurou na denominação a pessoa que deveria me suceder, que estava, na verdade, ali na igreja. Um obreiro que eu tive o privilégio de batizar, de casar, de encaminhar para os estudos teológicos. Devo dizer que foi nesse momento que eu comecei a vê-lo como sucessor. Ele chegou com a grade da Faculdade Teológica Batista, a grade de matérias, e perguntou para mim: pastor, quais dessas matérias são as mais importantes para o ministério? Porque nós, alunos, tendemos a nos dedicar mais às matérias que têm os melhores professores e que nos empolgam, mas eu quero saber quais são as mais importantes para o meu futuro ministério. E eu percebi: este é alguém que está com o olho lá adiante, além daquilo que está fazendo agora. E a igreja investiu nele. Eu tenho a alegria de dizer que ele fez doutorado nos Estados Unidos, fez mestrados no Brasil, está agora se matriculando para um PhD. Sabia disso, pastor Lindante? E deve fazê-lo na Europa. E a igreja custeou seu doutorado lá nos Estados Unidos. Nunca tinha custeado nem mestrado para ninguém, mas o dele, porque a igreja também já tinha essa percepção. A liderança custeou seu doutorado nos Estados Unidos, passagem de avião, qualquer coisa que ele gastasse. Ele não sabe disso, mas até cafezinho que tomasse no aeroporto, se viesse com a nota, a tesouraria da igreja cobria. As aulas, o curso, tudo. E a igreja, que foi orientada a fazer isso, para preparar um obreiro para a denominação, não sabia, aquelas alturas, que estava preparando um obreiro para si mesma. Eu dou graças a Deus, porque alguém já disse que o sucesso na transmissão do ministério, o sucesso realmente de uma liderança é a sucessão. Se o sucessor vem e destrói aquilo que nós fizemos, é um problema muito sério.
Então, graças a Deus, porque a Igreja Batista da Penha foi orientada por Deus e tem um ministério lá hoje que leva adiante o ministério e que com pouco tempo fez com que a igreja se esquecesse de um ministério de 29 anos. A igreja vive hoje o novo ministério com muita alegria, com muito entusiasmo. E eu tenho a alegria de vê-lo sempre e de chamá-lo de meu pastor. Tomei a decisão de, terminado o ministério, pedi que não me dessem placas, já tenho muitas, que eu as coloco numa gaveta lá no fundo, não leio aquelas placas e que só vai servir para a irmã Euni depois que eu morrer. Aí ela vai pegar aquilo e vai dizer: eu não sabia, mas ele era muito bom. E vai se deleitar lendo aquelas placas. Mas eu tenho vontade de botar tudo à venda para o ferro velho, porque aquilo não serve mais. Eu não posso ficar olhando para essas coisas do passado. Foi um momento bom, de gratidão, um momento sincero, mas eu disse no conselho diaconal: eu prefiro meia dúzia de cuecas, que eu vou usar e vão ser muito úteis, do que uma placa. Mas acabaram me dando uma placa, pastor. Não quando saí, mas depois. Por orientação do novo pastor, me convidaram para ser pastor emérito e me deram a placa de pastor emérito. Essa eu guardo com muito orgulho. E foi desta maneira, meus irmãos, que as coisas aconteceram lá na Igreja da Penha. Foi um pastor que percebeu que era hora de sair, e uma comissão que entendeu que o obreiro que precisava estava ali no seu seio. E agora, igreja e pastor vão muito bem. Eu também tomei a decisão de que, terminado o culto de despedida, eu sairia pelo corredor central, transporia as portas e não voltaria mais. E foi o que fiz, a não ser que o pastor me convidasse. Tem me convidado algumas vezes, muito poucas. Para pregar, mas eu não fico indo lá na igreja, não fiquei, e de certa maneira atrapalhando o ministério dele no início. E fui. Conforme disse um jogador do Atlético que poderia ser um filósofo contemporâneo: como foi que você fez o gol? E ele respondeu: eu recebi a bola e fui fundo, até que cheguei diante do gol. E eu também fui fundo, e sumi de vista, graças a Deus. Muito obrigado, pastor Hélio. Realmente ele foi muito abençoado no ministério dele e muito abençoado no processo sucessório. Eu tenho um pedacinho de participação nesse processo. O pastor Hélio me convidou para ir a uma reunião da comissão de sucessão pastoral, para ouvir os nomes dos candidatos e dizer alguma coisa. Eu fui, comissão toda reunida na sala de reuniões, pastor Hélio, o relator da comissão, e leram os nomes bons, todos bastante experiência, e havia entre eles um jovem. Bem, eu falei sobre todos os candidatos, e aí o pastor Hélio foi orar, encerrando a reunião. Ficamos em pé. Enquanto estávamos orando, eu senti como que um choque no meu coração, uma pancada.
eu disse, pastor Hélio, eu gostaria de dizer uma palavra, eu senti algo especial aqui, queria que você me desse a oportunidade. Pois não, pastor Hélio, sempre foi muito gentil, pastor Hélio. Vocês não acreditam, mas ele foi meu aluno no Seminário do Sul, da década de 60. Então eu disse, olha irmãos, quem sabe que a vontade de Deus, exatamente esse pastor mais jovem, que ainda não assumiu o pastorado titular, mas que trabalhou com o pastor Hélio, que aprendeu, que se preparou convenientemente. Quem sabe que esse candidato? Terminei. Os irmãos que eram da comissão me levaram de Perdiz até a Penha, disseram no carro, pastor, Deus falou por seu intermédio, nós sentimos também isso. E o processo foi conduzido, e não é que ele foi eleito? Pastor Eliezer Victor, que bênção esse jovem. Ele, Michel, o Enildes que está aqui, e o Rafael Abdala, vocês me dão uma alegria muito grande, porque eu vejo renovando o seu ministério, Deus chamando novos obreiros para abençoar o seu povo. Deus continua a abençoar o pastor Eliezer. Ele me convidou para pregar domingo lá. Eu vou pregar, ele vai depois consertar, não é? As coisas que não forem tão bem ditas. Mas ele me pediu o texto, doutor Omelete, eu dei o texto e vou pregar o tema domingo de manhã. Pediu tempo, e que eu disponi, ele informou, eu estarei lá. Eu vou hoje e domingo, se Deus quiser, já com o joelho, não é? Consertado, eu estarei lá na PIB da Penha. Eu gostaria agora de perguntar ao pastor Pirageiro. O irmão foi pastor quantos anos da primeira Igreja Batista de Curitiba? 35 anos. O irmão deixou o pastorado da igreja e Deus permitiu que se levantasse na própria igreja o seu filho para ser o seu sucessor. Como é ter um filho sucessor? Fale-me sobre isso. Ok, deixa primeiro só fazer uma ponderação, senão eu acho que não faria justiça ao Michel. Deus tinha trabalhado no meu coração. É difícil pensar em sucessão. Eu comecei a ler sobre sucessão só depois que eu levei uma paulada de Deus, né? Orando, Deus falou assim: você tem um tempo que eu estou te dando para você desse ministério. Você tem mais 10 anos. Eu agradeço a Deus porque Ele me falou 10 anos antes, porque eu precisava desse tempo para mim mesmo, porque toda transição, além de revelar as fraquezas da organização, ela impacta profundamente o líder que está deixando. Quer queira, quer não, é uma luta interior, porque a gente ama o que faz. E naquele momento eu estava no auge do ministério. A igreja estava crescendo na média de 1.000 a 1.200, 1.000 e poucos novos membros todo ano, não é? Mesmo na pandemia, ela cresceu 900 novos membros. Então a igreja estava no auge, estava crescendo. E aí então, essa palavra do Espírito me alertou. Eu comecei a estudar e aprender um pouquinho sobre transição ministerial. E descobri uma coisa que a maioria da literatura fala, mas que foi expressa por um missionário num painel que eu participei, Gary Skinner, falando da igreja do Atoto. Ele era o pastor, fundador da igreja do Atoto. Ele disse assim: eu comecei a pensar em sucessão pastoral quando cheguei em Uganda como missionário, porque todo missionário sabe que vai ter que voltar, e ele tem que preparar o povo da terra para continuar o trabalho, senão vai morrer a missão. E eu fiquei pensando, essa não é uma palavra para um missionário, essa é uma palavra para qualquer líder. Se você não está preparando uma liderança que possa continuar, não é? Então o seu trabalho tem alguns problemas, porque você também tem um tempo limitado.
O tempo não nos pertence, pertence a Deus. Nós estamos lá com as raízes para cima, como o Senhor falou. E é o Senhor que vai direcionar. Pode ser que a gente vá para um outro ministério, pode ser que a gente vá terminar a carreira, não importa o que, quem manda é Deus. Mas a gente tem que trabalhar o processo de sucessão. Então, 10 anos comecei, falei isso com a minha direção, com a minha diretoria. Falei, Deus me deu uma palavra, eu tenho 10 anos, eu vou trabalhar 10 anos e nós vamos começar o processo de sucessão desde agora. Eu já estava atrasado, mas já estava começando. E aí tem alguns princípios que são importantes. Eu acho que um pastor hoje, tá, na dimensão que o ministério toma, no tamanho que as igrejas têm. Então, a primeira igreja batista de Curitiba hoje tem 19 mil membros. Quando eu deixei, tinha menos do que isso, mas tem hoje 19 mil membros. E 900. Eu estou atrasado. Obrigado, meu irmão. Quase 20 mil membros, né? Então, a gente fica pensando assim, como é que um pastor sozinho pode fazer um trabalho desse? É impossível. Então, eu acho que um critério importante pensando em sucessão é qual vai ser o tipo da equipe que você vai formar. Então, se você forma uma equipe apenas de manutenção, então você não terá sucessão. E todos os livros que eu li de Harvard, etc., diz o seguinte, que a sucessão vai acontecer dentro da equipe se você tiver pessoas melhores do que você fazendo o que você não conseguiria fazer. E aí então a gente tem trabalhamos lá durante anos, formando uma equipe ministerial de altíssimo nível. Entre eles estava Michel. E aí entra a questão do Michel. Com 5 anos nesse processo, naturalmente eu via os dons ministeriais do Michel. E me alegrava, porque é meu filho. Mas é meu filho. Ele entrou para o ministério não por minha indicação, porque talvez eu não tivesse coragem para fazer isso, mas por uma carta dos líderes da igreja, pedindo que ele fosse, como seminarista, convidado a trabalhar com os adolescentes. 21 líderes da igreja escreveram a primeira carta que foi do convite e disseram: pastor, nós conhecemos a sua ética e talvez o senhor não indique o seu filho para isso, mas nós todos, líderes aqui, queremos pedir, por favor, aceite o seu filho para trabalhar. Então eu acho que é importante dizer isso, porque às vezes pensa, né, é filho, está fazendo um negócio aqui e tal. Não. A própria igreja, porque ele cresceu naquela igreja, ele era seminarista daquela igreja, as pessoas já o conheciam, já tinham um amor por ele, mas viam também os dons ministeriais que eram necessários. E ele começou como seminarista. Foi uma experiência muito bonita, porque um dos valores da nossa família sempre foi trabalho. Então os nossos filhos todos começaram a trabalhar cedo. Eu sei que hoje muita gente discorda da gente, mas eu dizia, trabalhar não é questão de necessidade, é valor de vida. Meu filho já começou a trabalhar com 15 anos, tem uma aptidão para negócios incrível. Quando do tempo de seminário, ele já tinha uma empresa dele, ele já tinha funcionários trabalhando para ele, e quando veio o convite da igreja para ganhar a bolsa de estudos e uma ajuda de custo, ele desfaz a empresa, entrega tudo e diz: Deus tem um chamado para a minha vida. E aí Deus vai confirmando esse chamado na vida dele. Dentro dessa equipe que foi formada, ele se destaca no meio dessa equipe. E 5 anos antes, eu converso francamente com ele. Eu digo assim: filho, eu vejo em você potencial para ser aquele que pode me suceder, mas você tem alguns problemas, e eu vou falar como pai para você, que você precisa acertar e orar. Primeiro, você tem que perguntar para Deus se Ele tem isso para você, porque se não é isso, talvez eu esteja me sentindo como pai, querendo empurrar, mas você é servo de Deus, e se Deus não falar com você, não adianta eu pensar isso. Então você tem que começar a orar por isso, para saber se eu vou investir em você. Aí
Ele passou por uma experiência muito interessante, porque um líder da igreja escreve um e-mail para ele e colocando uma série de coisas, ele pensa em sair e de repente ele ora e diz: Senhor, eu acho que não é aqui, não é o lugar. E naquela semana, logo depois dessa oração, vem um outro líder da igreja, sem saber de nada, e fala justamente aquilo que eu tinha falado para ele: olha, Deus está preparando um lugar aqui para você. E aí isso choca, ele entra em oração, jejum, busca. Ele diz: Pai, eu entendi que Deus tem alguma coisa para a minha vida aqui, o Senhor pode me preparar. E então eu falei: então nós vamos ter um plano. Eu vou não apenas investir em você, mas eu vou esfolar você. Eu vou trabalhar e vou exigir de você o que eu não exijo de mais ninguém da equipe. E se você não entender o valor disso, então você vai espirrar. Mas se você compreender o valor, eu acho que você vai ser abençoado com isso. E aí então eu fui trabalhando um projeto com ele de responsabilidades crescentes. Porque a transição, ela não pode ser uma transmissão do cargo na assembleia, porque esse líder vai levar anos para poder ganhar essa equipe que é ministerial, para ganhar essa equipe não ministerial, que são os líderes da igreja. Ele tem que percorrer isso. Então, progressivamente, ele foi sendo, vamos dizer assim, empoderado, se é que a gente pode dizer isso, mas responsabilidades e cobranças foram crescendo. Chegou num dado momento da sua vida que Deus o abençoou muito, e ele conseguiu fazer um fato inédito, sem dinheiro de fora do país, nada, que foi uma grande cruzada, uma grande campanha evangelística no estádio de futebol do Atlético, na primeira delas com 41 mil pessoas, sem um tostão de dinheiro de fora, nenhum tostão da igreja, de nada. Ele saiu levantando os recursos, ele fez aquilo, foi um impacto incrível. No dia em que nós assinamos o contrato, ele falou: pai, eu preciso de uma entidade que seja jurídica, que responda. Eu disse: a única entidade que eu conheço é a nossa igreja, vamos falar com a liderança. E ele então disse: pai, mas é um contrato de milhões, como é que vai ser isso aqui? E eu vou levantar o dinheiro. Eu falei: ok, eu acredito em você. Então nós vamos procurar a igreja e vamos pedir para ela ser a sponsor, a responsável, e eu e você, porque à altura ele já tinha um apartamentozinho dele, vamos colocar os nossos bens em garantia à igreja. Se der prejuízo, nós dois vamos assinar um documento diante da igreja que os nossos bens serão a garantia disso. Se a igreja confiar em nós, ela então fará. A igreja confiou, e ele então levantou todos os recursos. Não precisei vender o apartamento da minha velhice, está lá. Aí eu dei o dele, Deus abençoou. E ele ficou empolgado com isso, fez a segunda campanha. Na segunda campanha, 45 mil pessoas, e sobrou dinheiro. E dessa vez não precisei empenhar os bens, porque a igreja já confiava, disse: pode fazer. E aí então, com o grupo de igrejas da região, quando terminou, o que vamos fazer com o dinheiro? Aí teve o Descende em São Paulo e Brasília, e eles disseram assim: nós vamos doar 300 mil reais que sobrou desse evento para ajudar a fazer em outros lugares. E aí toda a cidade de Curitiba deu a primeira oferta para o Descende, 300 mil reais, que foi a sobra daquela conferência lá em Curitiba. Nesse momento ele estava empolgado, ele falou: vou criar uma organização evangelística, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ele disse: ok, filho, você vai ser um evangelista? Ele disse: não sei, pai, mas eu estou empolgado. Então ore, porque se Deus está te mandando para ser evangelista, tem que procurar um outro sucessor, porque essa igreja precisa de um pastor. Se você não quiser ser pastor dessa igreja, eu não indico você. Você vai orar. Ele orou, voltou e disse: Deus me falou.
que Ele me chamou para ser pastor. Então entregue esse ministério para alguém, que é uma bênção, mas não é para você. E assim Ele fez. Os anos se passaram, chegou o momento da sucessão que estava sendo anunciado. Eu pensei que ela ia demorar mais tempo, e nesse processo, então, falei com a direção, nomeamos a comissão. Dentro dessa comissão, nós temos uma equipe ministerial muito grande. Orientei a comissão de que não houvessem muitos pastores na comissão, só o decano, que era o pastor Edson, o mais velho, fosse aquele que representasse os pastores da igreja, e os demais fossem do corpo diaconal, líderes da igreja, representando todas as faixas etárias e assim por diante. Foram então eleitos 11 irmãos. Esses 11 irmãos criaram lá o seu processo e assim por diante. Mas esse menino já estava tão trabalhado com a igreja com ele, que no primeiro momento foi indicação unânime da comissão, e o único nome, o dele. Fizeram a entrevista, vamos ver se ele bate com o perfil, se ele está preparado, e assim vai. Mas eu havia dito para ele que faltavam mais algumas coisas. Eu falei, olha, você precisa ter uma presença denominacional, que uma igreja como a primeira de Curitiba, que é uma igreja histórica, ela é uma igreja que, pelo seu compromisso, ajuda a obra do Evangelho. Os irmãos que são do Paraná sabem que isso é verdade. Ela é fidelíssima no plano cooperativo. Hoje ninguém dá mais plano cooperativo. Eu estou escandalizado, com toda a franqueza, tá? Eu tenho viajado aí, e agora lá em Niterói me escandalizei que igrejas tradicionais não dão plano cooperativo. E eu disse para eles assim: você, se não for uma pessoa integrada na denominação financeiramente, mas presencialmente, você vai atrapalhar o reino, e você precisa estar dentro da denominação. E ele disse: pastor, eu não gosto desse negócio. Pai, eu não gosto desse negócio. Palavras do meu filho, né, que ele não me ouça agora: esse negócio de convenção é chato demais. E ele pede a palavra, é pela ordem, ele vai discutir uns negócios que não tem nada a ver. Ninguém faz uma proposta que tem a ver com o futuro, que tem a ver com as coisas que estão agora. Só está olhando para o retrovisor, só põe vírgula no estatuto e assim vai. Eu falei: meu filho, mas é assim que nós somos. Se você quiser mudar, tem que estar lá dentro. Não adianta falar do lado de fora. E aí comecei a trazer meu filho às reuniões denominacionais. Mas eu orava e dizia a Deus: Senhor, eu preciso de um sinal. E ele precisa de um sinal para entender. E aí, quando o processo já tinha começado, mas não sido instituído ainda, nem comissão, eu orava por isso, e ele também, mas com resistência. Na Assembleia em Vitória, nós saímos para almoçar, e quando voltamos, o nome dele estava indicado para ser um dos vice-presidentes. E ele sentou ali e falou: pai, meu nome está lá. Eu falei: pois é, filho, está lá. E ele disse: eu vou declinar. Eu falei: não faça isso. Quem sabe Deus não tem alguma coisa para você. Ele falou: pai, mas nós estamos nos preparando, é muita coisa, tem muita coisa na minha cabeça, a gente vai assumir essa igreja, eu tenho alguns temores. Eu falei: mas filho, você é tão novo aí, que é muito difícil, olha o nome que está aí, tem tanta gente boa, você não vai ganhar nunca, fica aí. Ele falou: pai, eu falei: senta aí, rapaz. Ele sentou, é obediente. E aí então ele se levanta e fica sentado, as coisas acontecem, e ele é eleito primeiro vice-presidente. Ele olha para mim: pai, isso aprontou comigo. Eu falei: olha, de fato eu não fiz mal intencionado, mas eu tenho que confessar, esse era o sinal que eu estava pedindo, que você estivesse muito envolvido com essa denominação, porque uma igreja batista tem que ter um pastor envolvido com a sua denominação. Isso aqui não pode ser peso, isso aqui não pode ser só alvo de crítica. Se você tem uma crítica, envolva-se, trabalhe, faça a diferença, coloque as suas ideias,
Ajude no seu estado, na sua associação, ajude financeiramente. Esse negócio, não dá retorno, é mentira. Para mim, o plano cooperativo é o dízimo dos dízimos. Deus inventou o dízimo para você pegar uma parte do dinheiro que é de Deus e não dar palpite, você entrega. Se você começa a dar palpite, você é o dono, então você não entendeu nada. Deus está dizendo, eu sou o dono e você me sirva. E sempre vivi assim. Mudava a direção da igreja, tinha encrenca. Porque não, isso aqui é fundo perdido, bota no orçamento um valorzinho lá, e X lá, você está garantido. Não, querido, isso aí é valor. Ensina o teu povo. Eu oro a Deus que o membro da sua igreja não pense como você. Porque o dia que pensar, não tem dízimo também. Tá? Porque ele vai entregar o dízimo onde ele quiser, do jeito que ele quiser, e não na casa do tesouro, como está na palavra. Mas esse é outro assunto, né? E encerro aqui dizendo, a comissão indica, e eu estava fora do país, e marcamos então a eleição, porque quem conduziu todo o processo foi a direção da igreja, o primeiro vice-presidente, a comissão, convoca uma assembleia extraordinária, uma assembleia histórica com 4.980 pessoas inscritas na assembleia da igreja, e ele teve 96% de aprovação para ser pastor. Então eu me sinto honrado de ter um filho chamado por Deus e que está no exercício do ministério, não por causa do nome que tem, mas por causa do chamado, do compromisso e da vontade de servir o reino do Senhor. Muito bom, e agora o pastor Pascoal Peragini Júnior tem a responsabilidade de conduzir o processo sucessório de outra igreja histórica, a primeira igreja batista de Niterói. Temos que orar para que Deus o abençoe, o oriente naquele processo e que lá assuma um homem segundo o coração de Deus. Há duas perguntas aqui. Esta aqui eu vou fazer ao pastor Hélio. Sou um pastor jovem. Fui ao seminário entendendo que minha vocação era para ser um pastor auxiliar. Contudo, ultimamente, tenho tido a percepção que devo ir ao encontro de um pastorado titular. Que opinião pode oferecer para o início de um ministério titular desse obreiro, pastor? Eu acho que o modelo que nós temos nas Escrituras é o de Saulo de Tarso, convertido, e já na sua conversão, o anúncio de que ele seria feito luz para os gentios, ou seja, com uma vocação para o trabalho de testemunho do Evangelho para o mundo, para os gentios especialmente, mas ele, mesmo tendo essa experiência com Deus, não começou um trabalho missionário. Ele foi auxiliar de Barnabé e foi um bom auxiliar, se aplicou ao trabalho, à pregação, até o momento em que o Espírito de Deus falou à igreja. À igreja. Não basta aquilo que o Espírito de Deus diz ao pastor. Isso deve ser confirmado pela igreja. E quando o Espírito de Deus disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo, agora sim, ele saiu para o seu trabalho de ser luz para os gentios. Então, seja o melhor auxiliar que você pode ser. E espere pacientemente a manifestação do povo de Deus em relação ao ministério integral. Há uma pergunta aqui que eu talvez não tenha entendido bem. A idade faz a gente embrutecer. Eu fui pastor titular por 22 anos, interino em 3 igrejas. Portanto, primeiro, o que fazer com um pastor
que eu não entendi aqui. Ah, sim, que assume interinamente e depois de um ano assume como titular. Meus irmãos, há uma ética nessa questão de pastor interino. Se você é convidado para ser pastor interino numa igreja, você eticamente não deve aceitar a indicação do seu nome para pastor efetivo titular. Agora, se você sentir o toque de Deus, que pode ser essa vontade de Deus, você peça afastamento da eternidade. E a igreja, então, livremente se manifestará. Mas não é razoável, porque veja, seria uma desvantagem para os outros candidatos. Você lá pregando todo domingo e os outros pregando uma vez só, quando muito, porque hoje as comissões de sessão pastoral gostam de ouvir pela internet. Ouvem, já conhecem um pregador por internet, mas a si mesmo querem ouvir em entrevista. Então, eu acho que não é ético o interino assumir a condição de candidato. Eu fiz sempre assim, em 10 interinatos que conduzi. De modo que é uma questão, aliás, eu creio que está até no Código de Ética isso. Outra pergunta é, o que fazer com o interino que leva 13 pastores para pregar em uma igreja, em sucessão, e leva a igreja a votar em 3 finalistas para pastoreá-la, em vez de A, outro B, etc. Bem, irmãos, a experiência mostra, em matéria de sucessão pastoral, que o ideal é a comissão chegar, quem sabe, a 3 nomes idôneos, elegíveis, vai levar um nome só. E a própria comissão de sucessão pastoral decide pelo voto quem deve ser conduzido em primeiro lugar. Aquele que obtiver a maioria será o primeiro apresentado, depois o segundo, depois o terceiro. Não é razoável que 3 nomes sejam apresentados. Meus irmãos, há igrejas muito frágeis, apresentando muitas dificuldades à política, a donos da igreja. Há igrejas que têm dono, quando o verdadeiro dono é Jesus. Havia um dono de igreja no interior de São Paulo, e quando o candidato chegava, ele recebia em casa com um banquete. Quando o candidato era eleito e aceitava o pastorado, ele dava um carro 0 para o pastor utilizar. Ele dizia ao pastor, minha casa é grande, eu tenho piscina, o senhor pode deixar seus filhos lá em casa, temos quem esteja junto à piscina para a segurança dos que a utilizam, e o senhor pode visitar, então. Em terceiro lugar, a igreja não remunera bem o seu pastor. O salário, ou se quiserem, a prebenda pastoral é muito pequena. Então, o irmão precisando de um empréstimo, a perder de vista, o irmão pode me pedir. O candidato aceitava. Começava, esse obreiro apoiava, o ministério continuava. Um ano depois, ou menos, quando o pregador tocava em alguns problemas éticos que este irmão apresentava, ele chegava ao pastor e dizia, olha pastor, eu preciso do automóvel, porque eu tive que vender meu veículo, a situação financeira está difícil, econômica da minha empresa, porque ele dava o carro, mas não transferia a propriedade, ficava com ele, era 0, mas dele. Aquele empréstimo que eu lhe fiz, a perder de vista, eu preciso dentro de um mês o dinheiro. A piscina eu não posso mais manter um vigilante, um nadador que fique lá junto à piscina, eu não posso ceder a piscina.
Meus irmãos, o pastor era apertado, era oprimido até deixar o pastorado. Outra coisa que ele fazia, recolhia, guardava o dízimo, que era o maior da igreja. Um seminarista da Faculdade de São Paulo me telefonou um dia. Pastor Gandhi, estou recebendo o convite de uma igreja, estou terminando meu curso no interior, queria conversar com o senhor. Ele veio conversar comigo. Exatamente para aquela igreja. Eu visitei a igreja, fui muito bem recebido. Eu disse, bem, o irmão foi para a casa do irmão, não é isso? Foi. O pastor vai fazer o seguinte, eu vou fazer uma profecia, por entre aspas. O irmão, quando chegar na igreja a subir, vai receber um carro zero para o seu ministério. O irmão vai ter a liberdade, a abertura do coração dele, desse irmão, para emprestar dinheiro quando precisar. O irmão vai ter liberdade de levar seus filhos para a piscina, deixar lá os seus filhos à tarde, enquanto realiza parte do seu ministério. O irmão nem aceita o carro, nem pede empréstimo. Leva uma vez as crianças à piscina, mas só uma agradece. Não dependa de ninguém. O pastor tem que ter liberdade para pregar, liberdade financeira para não ficar dependendo de ninguém. Lugar de tomar empréstimo é banco, não é nem tesoureiro, nem irmão endinheirado da igreja. Cuidado com isso. O livro de Provérbios adverte tanto, né? Bem, então este caso aqui de titularidade não deveria ocorrer. E no processo, levemos o nome, mas tenhamos os dois outros. Se ele for o primeiro convidado e aceitar, ótimo. Se não puder aceitar, como foi o caso da primeira igreja, porque ele resolveu permanecer na igreja de origem, então chama o segundo. Se o segundo não for eleito ou não aceitar, resolver não aceitar, chama o terceiro. Se não aceitar, volta ao processo, à comissão. Mas nunca apresente plural, número grande de candidatos. Não é sábio. Que haja 3 finalistas, mas o nome só de cada vez. E informando, primeiro, currículo espiritual, teológico, não é isso? Eclesiástico, para depois dizer o nome. E esperar a votação da igreja. Eu tenho uma pergunta aqui, meio pessoal. O irmão pode ler e responder, pastor. O segundo casamento no ministério pastoral, isso implica na transição? Eu diria assim, depende da situação, né? O que significa segundo casamento, né? Eu conheço situações em que esse segundo casamento, ele é uma situação bombástica no contexto da igreja, de pecado e assim por diante. Então aí é muito complicado, eu acho que a pessoa está impedida, né, até de exercer o seu ministério. Mas existem outras situações em que eu não diria que há pecado, nenhuma situação errada, né? Algumas até de um divórcio, vamos colocar assim, como de alguns colegas que eu conheço, tá? Que sofreram uma situação gravíssima e que hoje continuam exercendo o ministério, inclusive na mesma igreja, com todo o apoio da igreja. O que eu acho que eticamente deve acontecer é a possibilidade de conversar com a liderança da igreja, conversar com o povo de Deus, dizer, olha, essa é a minha condição hoje, como os irmãos veem essa questão e como podem caminhar com relação ao ministério. No meu caso, talvez se foi uma pergunta direcionada, eu acho que não, né? Eu vivi com uma esposa, 41 anos, que veio a falecer depois de uma longa enfermidade, de mais de 10 anos de cama,
Depois disso, vim a conhecer a Mirna, que hoje é minha esposa, me casei, mas eu acho que não tem nenhum efeito com relação à minha vida pessoal ou até a transição, porque Deus já tinha me falado 10 anos antes que aquela data era a data de fazer tudo isso. Não sabem que a intérprete de 1 Timóteo que diz casado com uma só mulher, casado uma só vez. Mas não é isso, não. Se está viúvo, está livre para casar, contanto que seja no Senhor. Não é isso? É o que a Bíblia ensina. Há um consulente que não é propriamente, não oferece uma pergunta, mas uma observação. Nosso pastor, que é o pastor Pascoal Pergini, não sei quantos leram o livro Crescimento Integral da Igreja, que trata da trajetória de seu ministério e a transição de São Paulo para Curitiba. É o caso do pastor. Gostaria muito, seria muito importante para nós batistas e todos que sonham experimentar a vitória na sucessão ou transição, que um novo capítulo fosse escrito para uma geração que aqui falta a necessidade de sabedoria para a sucessão pastoral. É isso mesmo, pastor? Olha, o capítulo está pronto. Eu preparei uma palestra de 40 minutos que tem aqui 14 páginas, né, que eu escrevi. Então eu acho que aceito a sugestão. Quem sabe na próxima edição vem um capítulo sobre sucessão pastoral. Certo. Irmãos, há um colega que deseja fazer uma pergunta. Erival. Sim, é o Erivaldo lá de Pernambuco? Sim, senhor. Faça a sua pergunta. Nós temos pouco tempo, pergunta rápida, para a gente cuidar da resposta. Não é propriamente uma pergunta, mas eu fico muito feliz com o pastor Pascoal Pergini, quando esse testemunho maravilhoso do filho, porque é assim que estou conduzindo o meu. Quando criança, eu falei a Deus que eu desejaria que o meu filho fosse pastor. E desde criança eu oro para isso. Quando na adolescência agora, eu orando, eu disse, papai, por que o senhor quer que eu seja pastor? Eu posso ser advogado como o senhor, psicólogo. Olha, Deus é que vai dirigir você. Mas a minha oração é que você seja um pastor segundo o coração de Deus, melhor do que o pai. Amém. E esse testemunho do pastor Pascoal nos mostra que famílias dirigidas por Deus faz milagres e atende às orações deste pai. E eu fico muito feliz com esse testemunho do pastor Pascoal, que nos deu aqui como um filho sucessor no ministério pastoral. Isso é uma coisa maravilhosa. Isso é importante. E o outro ponto importante é que eu fico muitas vezes triste com pastores que entram pela porta da frente da igreja, mas saem pela porta dos fundos. Eu entendo que o pastor, assumido a igreja, eles entrem pela porta da frente e também saia pela frente, como o pastor bem falou, saiu pela frente da igreja. E assim, mas a maioria, algumas pessoas não gostam muito. Tudo bem, aqueles que não gostam não vão para o seu culto, não vão agradecer. E um outro ponto importante que eu gostaria de mencionar, pastor, é que nós, pastores, devemos realmente entender o nosso tempo de término do ministério pastoral. Isso quer dizer uma capacidade minuciosa de ouvir a voz de Deus. E aí, quando nós não ouvimos, nós começamos a entender que pensamos que a igreja é minha, posso ir, eu saio quando eu quero. Aí é onde vem o grande erro. Eram esses dois pontos que eu queria mencionar a esse respeito, de uma família dedicada a Deus, como a família de Arão, que sempre teve o sucessor dos profetas, dos sacerdotes, e o pastor reflita
todos nós, quase todos nós que somos pastores, Amém. se nós Obrigado, entramos pastor. pela porta da frente, saia pela porta da frente. Quando eu dou posse ao pastor, eu saio antes do fim do culto. Dou a posse, transmito o cajado pastoral, há uma música e eu saio. Saio e vou embora. Porque todas as luzes devem estar iluminando, todos os holofotes, aquele que chega. Nada de sentimentos confusos. Não me permite só uma parte. Né? Sim, diga. Essa foi uma crise, né, que a gente, né, nesse processo, às vezes vive. Aí a igreja, depois de 35 anos, falou: pastor, como é que vamos fazer a sua despedida? Eu falei: não, despedida não, vamos fazer a posse. Porque o culto de posse tem que ser uma festa. Não pode ter o sabor de saudade enquanto você está recebendo o novo. Então a gente tem que fazer uma festa. Se um dia vocês quiserem fazer alguma coisa, eu vou completar 35 anos de ministério aqui. Celebrem o meu aniversário de ministério numa outra data. Isso foi o que a igreja fez. Em março, Michel tomou posse, foi a festa da posse. E em agosto, no meio da semana, para não ser no domingo, houve a festa de 35 anos de ministério naquela igreja como pastor interino naquela ocasião. E eu acho que acertei nessa decisão. Eu vou dar a palavra ao pastor Hélio e depois vou ler um versículo final do nosso encontro. São as palavras finais, está perto de uma hora nós deveríamos terminar e faltam 2 minutos, porque temos o almoço e a reunião que vai começar às 14 horas. Eu iria dizer inicialmente, mas a minha palavra inicial foi abrupta, rápida, porque eu vi que nosso tempo era muito curto. Mas esse assunto de transmissão de pastorado é um assunto, às vezes, muito doloroso para um pastor que avança em idade. O texto que eu li, eu iria mencionar não só a mudança de vigor físico, mas a mudança de função. Quando eras moço, fazias. Quando envelheceres, serás o objeto da ação de outro. Quando eras moço, eras sujeito. Quando envelheceres, serás agente passivo. A literatura que nós temos está perto de estar fora de época. No meado do século passado surgiu uma nova faixa etária que foi a adolescência. Não existia, era criança, jovem, adulto e velho. Agora, as pesquisas indicam que está surgindo uma nova faixa etária. É o adulto e o adulto de vida prolongada, que vai aos 70, 80 anos, mas que ainda não é considerado um velho. Continua tendo projetos, trabalhando, e então, o que se pensava como marco para o ministério, isso vai sendo postergado. E para um pastor não é fácil esse momento de deixar o ministério e deixar de liderar para ser liderado, deixar de conduzir, como no caso que Jesus disse a Pedro, e passar a ser conduzido. E ainda mais agora, com os avanços médicos e o prolongamento da expectativa de vida e de vigor físico, fica ainda mais difícil se pressionar obreiros com mais idade a deixarem o pastorado. Cada caso é um caso. A gente tem que pensar e entender isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Irmãos, muito oportuna a palavra do pastor. O pastor tem que ter autocrítica. Alguém pode fazer melhor do que eu. Alguém tem energia da juventude. Eu vou adiante.
chegar a outras áreas do ministério. Ele vai assumir o dia a dia do ministério pastoral. Meus irmãos, eu oro por 609 pastores toda semana. E a minha oração sempre é que Deus me mantenha em pé, os servos de Deus, vigilantes. Havia pessoas no Coliseu e outros ginásios de atletismo que falavam aos atletas quando passavam: cave negadas, cuidado para não cair. Meus irmãos, um pastor que cair nunca mais será o mesmo. Pode até voltar ao ministério, mas não será o mesmo. Então, cada um de nós cuide de manter a sua integridade, sua fidelidade, uma vida santa, uma vida abençoada na família, uma vida abençoada na sociedade, uma vida abençoada na igreja. E eu faço esta oração ao único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, sejam glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos. Mas antes diz Judas, aquele que é poderoso para vos impedir de tropeçar e para vos apresentar imaculados e com grande júbilo diante de sua glória. A esse Deus sejam majestade, o domínio e poder antes de todos os séculos, agora para todos sempre. Amém. Dê a palavra, pessoal. Convidar você a ficar em pé, por gentileza. Pastores Hélio, Irlande, Pascoal, muito obrigado, muito obrigado. Tá? Fomos muito abençoados, edificados. Deus continue usando os irmãos nos ministérios que Deus tem reservado para os irmãos. E nós temos dois pedidos. Primeiro, que os irmãos escrevam sobre esse tema tão importante. Eu creio que é muito escasso no nosso meio e tem sido um pedido nosso. Vocês pudessem escrever para nos ajudar nessa caminhada, tá bom? E o segundo pedido é que vocês continuem sendo para nós pilares que nos ajudam. A gente precisa olhar para vocês sempre e saber que podemos ter em vocês sempre essa segurança espiritual. Deus abençoe vocês. Nós vamos dar uma salva de palmas para eles. Muito obrigado. Prestes a completar 50 anos desde a sua fundação, a Itaipu Binacional tem uma nova gestão. Uma gestão comprometida com o cuidado com as pessoas e que acaba de ampliar o território de atuação da empresa para todo o estado do Paraná e parte do Mato Grosso do Sul. Para atuar neste amplo território, foi criado o programa Itaipu Mais que Energia. A iniciativa engloba diversas ações sociais e ambientais, que antes estavam restritas à região em torno do reservatório. E que agora vão chegar a 434 municípios, que somam 11 milhões de pessoas e 200 mil quilômetros quadrados de área. São ações alinhadas com a missão da empresa de promover o desenvolvimento territorial com atenção especial às pessoas e ao meio ambiente. E que contribuem com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas. O programa Itaipu Mais que Energia é formado por ações de educação ambiental, gestão por bacias hidrográficas, desenvolvimento rural sustentável, plantas medicinais, sustentabilidade das comunidades indígenas, aquicultura e piscicultura sustentável, saneamento ambiental, gestão de resíduos sólidos, conservação e restauração da biodiversidade, responsabilidade social, pesquisa e extensão universitária, desenvolvimento cultural, turismo sustentável. Itaipu Mais que Energia. Uma nova Itaipu, a serviço de um Brasil mais humano e sustentável.